Bem, nós estamos falando sobre a vida de José e a partir da vida de José tirado alguns exemplos para a nossa vida. Nós já vimos que José tratou seu passado com perdão, ele não guardou mágoa no seu coração, mas perdoou todo o mal que fizeram contra ele. Ele tratou seu presente com gratidão, não teve um coração soberbo, arrogante, mas entendeu a bênção de Deus sobre a sua vida, fazendo-o prosperar. Ele tratou o seu futuro com esperança, não com medo, com timidez, com ansiedade e preocupação, mas na confiança e na dependência de Deus. Vimos em quarto lugar que José entendeu o governo, a soberania de Deus sobre a sua vida. Por isso ele diz aos seus irmãos: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Não foram vocês que me trouxeram para cá, mas Deus, para que se preserve muita gente com vida. E agora em quinto lugar, nós vamos ver que José se tornou uma referência abençoadora para todo o mundo. Quinta lição é que José se tornou uma referência abençoadora para todo o mundo. E a gente pode ver isso em alguns capítulos de Gênesis que falam da história de José. Capítulo 39, nós temos José chegando no Egito e sendo comprado por Potifar como escravo. E a Bíblia diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. No final diz: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E ainda no capítulo 41, nós encontramos: começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então percebam nestas 3 leituras que José se tornou uma referência abençoadora. Ele chega ao Egito com 17 anos de idade, é comprado por Potifar como escravo, é apenas um servo, um mordomo, um menino trabalhando na casa daquele homem rico abastado. Mas Potifar percebe que em José existe um espírito diferente, uma postura diferente, uma atitude diferente, e ele percebe que a bênção de Deus está sobre José, e ele então constitui José como o governador de toda a sua casa, o mordomo-chefe, e ele confia às mãos de José suas fazendas, seus terrenos, seus animais, suas aplicações, seus recursos materiais. Agora José é o intendente, é aquele que governa tudo ali na casa de Potifar. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor de José. E ele governou ali na casa de Potifar provavelmente uns 8 anos. Ele teve aquele incidente com a mulher de Potifar, que causou com ele. Inocentemente ele vai para a prisão, mas chega ali na prisão e ele ganha o respeito do carcereiro da prisão. E ele assume a liderança da prisão. E o carcereiro entrega nas mãos de José todos os presos. E o texto diz que ele não tinha nenhuma preocupação, porque José era um homem íntegro, um homem reto, um homem honesto. E a Bíblia diz que Deus abençoou a prisão por amor de José. Ele sai da prisão, interpreta o sonho de Faraó, é constituído governador de toda a terra do Egito. Passam-se os anos de fartura, vêm os anos de fome, e quando a fome chega, o povo clama a Faraó: queremos pão, queremos pão. E Faraó, ao invés de dar pão para o povo, diz: procurem José.
O que José disser, fazei. E então ele se torna bênção para toda a terra do Egito. E durante 7 anos, José literalmente sustentou o Egito. Não apenas o Egito, mas as nações vizinhas, sabendo que havia pão no Egito, subiam para o Egito para comprar ali sementes. E durante aqueles 7 anos ele abençoou toda a terra. E aquela terra, aqueles povos, aquelas nações, aquelas famílias, só não foram extintas, não foram à morte, porque Deus usou um homem chamado José para abençoá-los. Então a quinta lição que a gente aprende na vida de José é que ele se tornou uma referência abençoadora para o mundo inteiro. José é um tipo de Cristo. Mais tarde Jesus Cristo viria. E da mesma forma que José deu pão ao Egito e às nações vizinhas, Cristo viria como o pão do céu. Não para abençoar apenas o Egito e as nações vizinhas, mas para abençoar todo o mundo, sendo o pão de Deus que desce. Não mais para matar a nossa fome física, mas a nossa fome espiritual. E restaurar a nossa comunhão com Deus pela sua obra, pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. Em Cristo Jesus nós temos vida, vida eterna, vida abundante. E agora que Ele deu a sua vida por nós, Ele nos chama, nos convoca, para que sejamos como José, uma referência abençoadora onde Deus tem nos plantado. Deus nos chamou para sermos bênçãos, quer na família, quer no trabalho, quer nos demais segmentos da nossa vida. A vida cristã não é apenas uma oportunidade para você se constituir financeiramente, constituir profissionalmente, constituir familiarmente, não é uma oportunidade para a gente crescer e ficar rico. A vida cristã, à luz da palavra de Deus, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a nossa vida e o nosso viver sejam bênçãos onde Deus tem nos colocado, onde Deus tem nos plantado. Paulo diz que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Esta deve ser a minha postura, a sua postura, a nossa atitude diante de Deus. E assim como José foi bênção para o Egito e para os povos vizinhos, assim como Jesus é bênção para todo mundo, eu e você somos chamados a levar esta bênção de Deus àqueles que ainda não têm, sendo bons testemunhos, boas testemunhas de Jesus Cristo aqui na face da terra. Que Deus nos abençoe. Amém.